estamos de volta com o terceiro bloco do Roda de Entrevista, pela segunda vez totalmente transmitido para você em HD. Eu vou chamar o Marco Aurélio para puxar de novo a pergunta inicial. Por favor, Marco. Dejair, outro campo interessante que a gente pode destacar é a atenção à acessibilidade dentro de sites, dos instrumentos de comunicação das empresas. A acessibilidade para pessoas portadores de alguma deficiência. Isso também é um campo de atuação dos profissionais de TI? Com certeza. É como eu disse anteriormente, não existe o limite, entende? Quando você fala assim, eu quero criar soluções de mobilidade. A solução de mobilidade seria... Qual o conceito da solução de mobilidade? É uma solução que você aplica no celular enfim. Esse foi o conceito original lá por volta de 2010, 2011, quando eles começaram a ver que era possível transmitir isso. Porém, à medida que isso foi evoluindo, é uma descoberta que acontece, né? As pessoas, assim, o que eu vou fazer de solução de mobilidade? É a hora que aplica esse modelo, qual que é o problema? O que te incomoda? Qual que é a sua dor? E isso serve para uma pessoa, para uma empresa, para uma instituição de ensino. Entende? E no grupo onde nós trabalhamos tem uma instituição de ensino, que é a Alfa, nós tivemos a oportunidade de fazer exatamente isso, com a grande preocupação exatamente de acessibilidade, porque eu crio uma solução em que a maioria dos alunos pode utilizar de uma forma muito simples, mas outros, por questões restritivas, e como é que fica? Eles vão ter que recorrer à ajuda de alguém? Não faz sentido. Então, é inevitável a extensão disso aí. Jair, as redes sociais, elas são um fenômeno bastante recente, mas também que deram voz a toda uma geração, né? Hoje, tem uma pesquisa recente do ano passado, Scoop 2015, Scoop IDEA, que mostra que de cada 10 usuários de internet, 8 têm Facebook. Quer dizer, é um número altíssimo, né? Então, o usuário está perto das marcas como nunca esteve, né? Sim. Eu consigo entrar na página, digamos lá, da Coca-Cola e dizer que o produto é bom ou ruim. Isso era impossível antes, né? Não tinha jeito. Como é que se une a TI exatamente a um produto que você tem todo um desenvolvimento com essa facilidade que a rede social, que as redes sociais trouxeram para o usuário? Como é que você, especificamente na sua empresa, como é que você lida com isso? Essa proximidade que o usuário tem da marca. Na realidade, é uma preocupação fazer isso, entende? Principalmente no caso da marca, da empresa, né, um dos maiores fabricantes de refrigerante do mundo, existe uma preocupação nativa do próprio fabricante em que as empresas que produzem, né, no caso a empresa que ela só produz, ela não é o fabricante da matéria-prima, tem que atentar essas soluções todas. Ele constrói a solução e que a imagem ela tem que estar totalmente controlada e com o advento das redes sociais, com a influência disso, a gente tem que ter atenção de criar soluções que são aderentes e factíveis de acesso por qualquer um. Uma das soluções que existe, ela é muito interessante, que são algumas redes de restaurantes que tem aquele post-mix. Esse post-mix, ele tem uma solução específica, ele não precisa esperar o vendedor da empresa procurar para fazer a reposição, pedir. Existem até controles, entende? Ele não pode ficar sem o produto. Se ele ficar sem o produto, existe uma penalização. E como que isso é resolvido? Foi criada uma solução usando, a pessoa pode utilizar, seja o Facebook, seja qualquer um outro alternativo, em que ele transmite a necessidade dele. Eu assisti um vídeo, inclusive, sobre uma situação parecida com essa nos Estados Unidos, numa cidadezinha bem do interior, e que acabou o produto. E a pessoa ia, como faz? Como vai fazer? Mostrando no tempo, foi no telefone. O proprietário teve que discar para pedir e esperar. O outro, não, eu tinha aqui no celular, eu vou fazer a solicitação. Então fez o contraponto, né? Um pedido feito por um celular tradicional, um telefone tradicional,
e uma solução feita usando os processos das redes sociais. É uma coisa extremamente importante. Por outro lado, a gente tem uma preocupação muito forte com aspectos de segurança, porque apesar da gente ter que criar as condições de acessibilidade, muitas informações são extremamente restritas. No caso não são sigilosas por serem sigilosas, a natureza delas, por exemplo, no caso da faculdade, as notas dos alunos são informações que não podem ser divulgadas. Então, a restrição de acesso, nós tivemos que fazer simulações para ver realmente se não havia uma abertura através de algum mecanismo, seja a própria internet ou através da rede social, ou de algum mecanismo, e porque a gente sabe que tem gente tentando o tempo todo, né? O tempo, né? Esse volume de acesso que tem, todo mundo vai evoluindo e descobrindo alternativas. Também sobre essa questão da reposição de produtos automática em empresas, isso é uma realidade também que está sendo estudada e, em alguns casos, até aplicada em alguns lugares, para dentro das residências. Por exemplo, botões adesivos com Wi-Fi que ficam em determinado lugar no armário e você aperta e vai um sinal automático para o supermercado que está precisando de detergente e o preço já é debitado na sua conta. Essa é a próxima grande revolução dentro das casas? Ela não é a próxima, ela já é uma realidade. Como eu citei na visita que eu fiz à feira na China, eram 3 pontos. Era a IoT, Internet das Coisas, a energia alternativa e as soluções incorporadas para residência, para escritórios, para empresas. Não é só nesse caminho, eles identificaram exatamente sensores, automação e o controle remoto disso aí. A gente está falando aí basicamente de uma ação que o cara identificou. A ação ela pode ser feita, como a gente está nesse momento fazendo um estudo. Lá na empresa nós temos um problema que ele pode parecer assim, muito estranho. A empresa tem cerca de 25 mil geladeiras distribuídas nos pontos de vendas. Muito bom, interessante. Só que a gente tem um grande problema. Anualmente, nós perdemos 600 geladeiras, em média. Perderam como? Porque estragaram? Não. Elas são evaporadas, extraviadas, o nome que se queira dar para isso. O fato é que elas somem. Se a gente tomar por base um custo médio de R$2.000, R$3.000 por geladeira, é um custo muito acentuado. Então, nós passamos a fazer um controle da geoposição da geladeira, com uma margem de tolerância, a geladeira entregue ao ponto de venda, e eu tenho um controle da permanência daquela geladeira ali. Junto com esse controle, nós passamos a fazer um controle da ocupação, porque existe, inclusive, uma métrica que é feita pelo fabricante, não pela empresa aqui, em que ela contrata uma empresa que faz avaliações por amostragem para ver as geladeiras que estão ocupadas, que nível de ocupação, quais os produtos. Então, nós começamos a fazer a implementação disso para evitar ser penalizado, antecipando exatamente isso. Se está faltando, alguma coisa, eu já consigo fazer a solicitação ou a comunicação com o cliente, que às vezes fala, não, eu esqueci de colocar o produto na geladeira. Então, a gente vai sofisticando à medida que os problemas eles vão florescendo na realidade. E essa tecnologia, ela vai ser financeiramente viável para as residências brasileiras? Tem uma previsão? Olha, só para você ter uma ideia, um sensor de geladeira específico, isso é uma coisa sem uma negociação de preço, de volume, esse sensor que a gente consegue fazer estudo está na faixa de $5. E a tendência é ficar mais barato. A empresa de rastreamento por satélite, que faz parte do grupo, que monitora todos os veículos, nós temos uma aplicação que faz não só o controle dos veículos transitando, como também uma coisa extremamente importante que não se pensava, que era qual o comportamento do motorista.
O motorista ele tem um horário para cumprir, esse horário está vinculado à legislação trabalhista. Olha a extensão do problema. Se ele ultrapassar esses horários, nós temos horas adicionais, temos penalizações. Então, foi desenvolvido todo um controle baseando exatamente no rastreamento feito desse motorista. No início, o rastreador custava $63. Hoje ele está em 20. Isso, você fala assim, quanto tempo foi? De 2013 para 2016. Então, até surpreende a gente, né? A gente sempre pensa em altos valores, né? Não, existe até valores mais baixos, mas eles, na realidade, ainda não são totalmente confiáveis. Eu pude ver na China lá também, né, que são alguns fabricantes que, assim, você não tem a garantia que se estragar, você vai receber a reposição, né? Ó, te vendo 20 mil, se estragar, infelizmente. Jair, vamos só fazer um exercício de futurologia aqui. Na sua experiência, e obviamente, trabalhando e visitando outros países, a gente, desde os anos 2000, a gente vê o protótipo da impressora 3D. E no futuro a gente vai ter uma impressora em casa e vamos resolver nossa vida. Isso do ponto de vista da TI, isso é viável? Isso um dia vai ser uma realidade? Eu não me refiro ao cara imprimir um cabide, não é isso, isso já é possível. Eu digo de uma coisa realmente plástica, vai ser possível no futuro a gente conseguir imprimir uma TV numa impressora? Olha, a tecnologia dessa área, ela ainda não está numa posição econômica, né, que facilite isso. Mas eu creio que é factível acontecer, entende? Porque eu pude ver assim, a gama de produtos que estavam sendo feitas, né, com impressoras, inclusive, com um alcance de 2 metros, criando coisas assim fantásticas, entende? Então, eu acredito que a gente pode encontrar isso aí mais um pouquinho para frente. Por hora é realmente bem restrito. São caras. Já eu tenho um dado aqui, eu queria até que você me corrigisse se estiver incorreto. O mercado emprega hoje, atualmente, cerca de 1.300.000 pessoas na área de TI. E parecem que existem 50 mil postos de trabalho aguardando mão de obra, né? Por que essa dificuldade de cobrir, né, essa equação, mão de obra qualificada? Isso é interessante, porque existe uma segmentação efetiva, por exemplo. Você tem uma linha tecnológica específica e alguns profissionais se especializaram naquela linha. Isso no profissional técnico mesmo. Então, aí você identifica uma solução com outra tecnologia. Então, você tem um profissional, mas não tem o conhecimento requerido para aquela oportunidade que surgiu. Então, essa diferença acontece muito em função dessa disparidade entre conhecimento e aquilo que o mercado está procurando. Isso é um fato que existe. Muito em função que assim, as escolas, as universidades começaram a formar muito segmentado. Então, você tem ciência da computação, você tem outros cursos paralelos e as pessoas vão se diversificando. E o mercado, num passado, você não tinha, a formação não era desse jeito. Então, as pessoas eram indo buscando o conhecimento e, assim, você não tinha limite. Eu quero aprender essa tecnologia, quero aprender essa. Então, a pessoa conhecia uma gama muito grande em que ela atendia diversas situações. Hoje já não é assim. Não é tão fácil isso. A gente vai para mais um rápido intervalo, mas fique com a gente que ainda tem muita discussão, viu?